final da década de 50. Mas ele foi levando isso ao longo da vida e ele foi falando até com outros termos depois, esses três momentos. E nós poderíamos pensar o método em três momentos que resgatassem esses três momentos da primeira intuição de Paulo Freire, mas a leitura de tudo que Paulo Freire produziu depois. Então, eu fiz uma elaboração um pouco diferente, mas é o mesmo processo, é o mesmo método. O primeiro momento é o momento da leitura do mundo. Eu acho que hoje se trabalha muito mais, o Instituto Paulo Freire e os freirianos do mundo trabalham muito mais com essa categoria de leitura do mundo. Quer dizer, e Paulo Freire até tem um livro, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, né, que trabalha muito essa questão da leitura do mundo, que é a essência do método. E a leitura do mundo serve para quê? Ela serve para me aproximar do mundo e retirar desse mundo lido os elementos que servem para a minha vida e a vida dos outros. E para isso não precisa muito, precisa apenas de curiosidade epistemológica. É o que Paulo Freire dizia. Ele tinha lido Habermas, que não tinha lido na década de 50. No final da vida, tinha lido Habermas, e Jürgen Habermas, falava na sua teoria de conhecimento de que o interesse precede o conhecimento. Quer dizer, antes de conhecer, eu me interesso por. E o Paulo Freire dizia, antes de conhecer, eu sou curioso. Porque todo ser vivo é curioso. Ele dava até um exemplo de uma planta, que é um ser vivo, que se você coloca num lugar escuro, ela se torce até deforma para poder procurar a luz, que ela necessita de luz. E, portanto, ela é curiosa de luz como ser vivo, porque ela necessita. Isso é muito importante. Paulo Freire partia das necessidades populares. Quer dizer, a partir daí é que eu construo o conhecimento. A partir do projeto de vida das pessoas. O segundo momento é compartilhar o mundo lido. Isso é muito importante entender, porque para Paulo Freire não há conhecimento válido, a não ser que ele seja um conhecimento compartilhado com o outro. E para esse segundo momento, exige-se o diálogo. Não é mais a curiosidade do primeiro momento, é o diálogo no segundo momento. Então, se eu perguntar a quem está do meu lado, você também lê o mundo? É assim mesmo? Nós coincidimos, estamos coincidindo, isso é amarelo, isso é verde, isso significa aquilo outro. Então, há um diálogo, se estabelece uma troca, para ver se a minha leitura do mundo está correta. E Paulo Freire tinha lido Thomas Kuhn, sobre os paradigmas científicos. E Thomas Kuhn dizia, só é conhecimento válido, só existe uma lei, quando um colegiado, um conselho, um conjunto de cientistas afirma que aquilo é lei. Então, mais do que a legitimidade, a validade de um paradigma científico se dá quando um conjunto de cientistas pensam daquela forma. Então, aqui para Paulo Freire diz, a validade do meu conhecimento, ele é dado socialmente, porque eu posso me equivocar, eu posso estar errado, a minha leitura do mundo pode estar errada. Então, eu necessito, para que ele seja válido o conhecimento, compartilhar com o outro e construindo com o outro. E o terceiro momento é o momento da construção, da reconstrução do mundo lido. Tudo está ligado à questão da leitura do mundo. Se eu leio o mundo, compartilho o mundo lido, agora juntos vamos reconstruir o mundo. O conhecimento tem uma função emancipadora. Ele não é para contemplar o mundo, para registrar como o mundo é, mas para reconstruir o mundo. Por isso que é um método revolucionário, por isso que é um método extremamente atual nesse sentido, mas ele não pode ser visto como uma técnica. Ninguém consegue aplicar Paulo Freire como uma técnica. E daí a dificuldade de aplicar, entre aspas, Paulo Freire.
porque ele não é aplicável, a não ser que você coincida com os pressupostos do método, que são pressupostos antropológicos, de uma visão de mundo transformadora do mundo, de uma visão de ser humano engajado na transformação do mundo. Então, o conhecimento, ele adquire uma função libertadora, e isso é muito importante de entender quando se fala em método Paulo Freire, senão a gente vai simplesmente reduzi-lo a uma pura técnica. Paulo Freire afirma que existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. E uma educação como prática da liberdade, que foi a grande causa pela qual lutou Paulo Freire a vida inteira, ela não pode se dar sem o conhecimento do mundo, da realidade em que os educandos estão inseridos. Os educandos, quando chegam à escola, quando chegam à sala de aula, chegam com eles histórias de vida, experiências, saberes, conhecimentos, formas de interpretar a realidade. Esses educandos convivem com uma determinada família, com um determinado grupo, aprendem com essa família a valorizar determinadas ideias, determinados comportamentos, e a escola não pode ignorar essa forma de esses educandos estarem sendo no mundo, estarem interpretando essas realidades. Eles têm uma forma de se expressar, dominam um determinado nível linguístico, têm uma concepção do mundo feminino, do mundo masculino, dos grupos étnicos, raciais, das opções sexuais. E a escola não pode estar alheia a essa forma de pensar, de interpretar a realidade que esses educandos trazem. Eu não posso, enquanto educadora ou enquanto educador, autoritariamente, sem conhecer essa realidade, esse contexto, determinar os conteúdos com os quais eu vou trabalhar. Então, Paulo Freire fala que a educação como prática da liberdade é uma educação dialógica. E diálogo aí não significa você determinar na sala de aula que uma vez por semana ou a cada 15 dias você vai abrir espaço para ouvir o seu aluno falando sobre um determinado assunto, o que ele pensa sobre um determinado assunto. O diálogo nessa perspectiva começa quando o educador se questiona, se pergunta sobre o que ele vai dialogar em sala de aula. Ou seja, o diálogo começa aí quando o educador pensa no conteúdo programático, com que conteúdos ele vai trabalhar em sala de aula. E esses conteúdos partem desse estudo, desse conhecimento, dessa leitura do mundo, desse contexto em que os educandos estão inseridos. Na nossa experiência com as escolas de Osasco, antes de sairmos a campo para fazer o levantamento desses dados, muitos dos dados a gente levanta na própria sala de aula, em conversas, entrevistas, desenhos, pesquisas com os alunos. Outros dados é preciso que a gente saia, visite a comunidade, entreviste as famílias, converse com os pais, com os moradores. Então, essa investigação, ela também é dialógica. Ela necessariamente deve envolver todos os segmentos que fazem parte do processo educativo. Não é uma investigação do educador sobre a realidade em que o educando está inserido. É uma investigação da qual fazem parte pais, alunos, professores, funcionários e a própria comunidade. E aí, depois de preparada a comunidade, nós, por exemplo, formamos grupos de formação de pais, grupos de formação de alunos, grupos de formação de professores. E nesses grupos nós trabalhamos, explicamos a importância dessa leitura do mundo freiriana para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Nós determinamos um dia em que todas essas pessoas que foram envolvidas nesse processo de formação saíram a campo para visitar a comunidade. Então,
com questionário em mãos, com prancheta, caneta, crachá, identificando a escola, identificando a atividade. Chegamos até divulgar na comunidade através de faixas, de cartazes, no açougue, na padaria, na farmácia, panfletamos as feiras do bairro. Então, essa leitura do mundo, ela é importante não só pelos resultados que ela traz. Quando eu tenho lá as respostas nos questionários, ou as respostas que eu obtenho através das entrevistas ou dos desenhos, ela é, por ela mesma, pedagógica, ela ensina no processo. Então, não importa só o resultado, o produto, mas toda essa forma de organização, os contatos que a gente fez com os pais, com os alunos, com os professores, esses grupos de formação, no dia da saída a campo, a preparação dos questionários, que perguntas vamos fazer, como que é essa realidade aqui, queremos detectar que situações dessa realidade. Todo esse processo de organização para a saída a campo nos ensinou muito. Foi um total de 167 famílias entrevistadas. E aí perguntamos sobre o grau de instrução dos moradores, quantos estavam empregados, quantos desempregados, se havia analfabetos ou não, quando ficam doentes,